Vamos abrir o livro? Amém? Abra comigo Isaías capítulo 66, versículo 9. Vamos aproveitar esse tempo, presente no presente, vamos combinar? Após o que é presente no presente? A carcaça está aqui e a sua mente também. Né? Tem hora que a gente está aqui pensando no almoço, né? Pensa total aqui. A Bíblia diz que, na verdade, você não abre o livro é que abre você. Porque a palavra é como a adaga de dois gumes que corta a gente no meio, para discernir o que é carne e espírito. Eu tinha muita pretensão, até por ser teólogo, estudando, fazendo exegese, hermenêutica. Estudava um texto e falava, meu Deus, eu consegui abrir esse texto. E eu pregava, e ali eu tinha uma história. Mas o dia que eu deixei o livro me abrir, eu comecei a ter uma mensagem. Muitas pessoas têm história só, mas a mensagem só vem quando você deixa o livro abrir você. Quando você deixa a mensagem tocar você. Posso ouvir um amém? Quando você percebe que antes de falar qualquer pessoa, ela tocou a tua vida. Essa mensagem aqui é a mensagem que está mexendo comigo nesse ano. Nós estamos precisando de sair do lugar que estamos. Quando lembrar de Volta Redonda, ore por nós. A gente tem 4 cultos no domingo, o local não suporta, mas não é só por isso, não é uma vaidade. É que a gente está perdendo pessoas. Só temos 2.000 lugares e pensa numa loucura numa cidade de 250 mil habitantes. E nós estamos pleiteando um lugar de 100 mil metros. Orem pela gente. E esse texto aqui que eu quero ler é um texto que Deus me deu. E eu quero profetizar-lhe sobre a tua vida hoje. Isaías 66, 9 diz: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Fala o teu irmão assim, prepara o lugar. A versão que eu vou ler aqui diz assim, uma outra. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o teu Deus. Poderia eu abrir o útero e não dar à luz ao bebê? Poderia eu, que dá à luz os bebês, fechar o útero? Só mais essa. Será que eu faria vir as dores de parto? Deus está dizendo contigo, comigo, com você. Eu permitiria você ter dores de parto, chegar até aqui, e agora não permitir que a criança nasça? Deus está dizendo para você, vai nascer, o teu sonho vai nascer, o teu projeto vai nascer. Eu venho aqui, querido, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Eu sinto isso no meu espírito e o ambiente aqui está demais. Que presença, pastor. Que presença de Deus aqui. Eu sei que você pode achar que eu estou falando isso porque eu repito em todo lugar, não é. Que presença de Deus aqui. Graças a Deus, que coisa tremenda. Sem fazer que o filho nasça, diz o Senhor, será que eu que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus. Eu vou ler mais essa última. Deixarei a eu o bebê aparecer, estou vendo o bebê chegando. E pergunta a Adonai, eu, o causador do nascimento, fecharia o ventre nessa hora? Pergunta o seu Deus. Na verdade, Deus está respondendo uma pergunta com outra pergunta. Então você percebe que isso é antigo, né? Não é nada novo, esse negócio de fazer uma pergunta na pergunta. O povo começou a dizer, será que Deus vai cumprir a profecia? Porque nós, querido, confiamos nas profecias. Mas eu acho que todos vocês já passaram por situações como Sara, como quem? Que riu. Porque a profecia que veio era tão absurda diante da condição que você estava, que você riu. Apóstolo, não ri não. Faz igual Sara que falou que não riu. Você riu sim. Só que Sara não riu de Deus, riu? Sara não riu da profecia, riu? Ela riu do anjo também não, ela riu dela. Eu já recebi profecias, querido, que eu pensei que o profeta errou o endereço. Eu falei, não, ele está muito empolgado. Eu achei, sinceramente, porque tinha pessoas próximas a mim, eu falo com convicção, que eram muito mais aptos para aquela profecia. A probabilidade comigo era mínima. E eu confesso que eu já cheguei a olhar assim e falar, gente, esse homem se empolgou, deve ter errado. Irmãos, mas eu aprendi uma coisa na minha vida, a unção não erra endereço. Quando Deus fala, Ele vai cumprir a palavra dEle. E não é porque você é bonzinho, é por causa do caráter dEle, é com Ele a história. Então, a gente só tem um poder de atrasar com as escolhas que fazemos, mas Deus vai fazer. Agora, muitas pessoas podem ir para o cemitério, como Miles Moore dizia, né? Que o lugar mais rico da terra é onde? É o cemitério. Porque lá tem livros que não foram escritos,
sonhos não realizados, músicas que não foram feitas, projetos que nunca aconteceram, de pessoas que passaram pela terra achando que era só para sobreviver ou ganhar dinheiro. Não entenderam que teu sucesso está no outro, que a tua felicidade está no outro. Aliás, nós não nascemos para ser feliz. Já começa com heresia logo no início, né? Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para fazer sentido, querido. Porque felicidade é uma loucura hoje. O pessoal está tão infeliz atrás da felicidade que está uma bagunça esse negócio. Eu acordei às 4h30 da manhã. É agradável? Não. Mas quando faz sentido, é delicioso. Porque a verdade não é felicidade, é você ser útil em alguém, é você mover a vida de alguém. Então essa profecia de Isaías, ela está debaixo de uma pergunta: Deus vai cumprir? O povo está no exílio. Isaías, para quem gosta de estudar, 45, por exemplo, foi profetizado 100 anos antes daquele acontecimento. O nome Ciro foi dado antes do pai dele nascer. E o que significa isso? Que em Isaías 45, quando diz Ciro meu ungido, que assinaria o decreto de libertação do povo dos 70 anos de exílio da Babilônia. Estamos juntos? Estão acompanhando? Posso continuar? Amém? Aquele momento ali aconteceu profetizado mais de 100 anos antes. Ele escreveu o nome do homem que seria o cara que assinaria sem nem o pai dele ter nascido, nem a mãe dele. Significa que quando o exílio começa, Deus já preveniu, trazendo a libertação para você, querido. Toda vez que algo acontece na tua vida hoje, acredite, porque Deus, quando promete, quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando. Se você olhar a história de Gideão, quem mesmo? Gideão. Ele faz uma oferta lá, e tem um detalhe, eu já continuo aqui, mas só para você pegar lá depois. Deus, quando ele recebe aquela visão, ele entende que havia idolatria na casa dele, ele vai levantar um altar, e Deus fala: levante um altar, pega aquele boi, o segundo boi, que tem 7 anos. Espera aí, o texto só tinha que estar assim: pega aquele boi, porque sacrifício é sacrifício. Não, pega o segundo boi. E na Bíblia tua está lá escrito, o boi que tem 7 anos. Aí você descobre que tem 7 anos que os midianitas se levantaram contra eles. Ou seja, no dia que o opressor se levantou, o bezerrinho já estava nascendo lá no pasto. Porque Deus nunca vai mandar o livramento depois, já nasceu junto. O livramento vem junto, querido. Ele não nasce depois, vem junto. Por que o boi, o segundo boi que tem 7 anos? Porque tem 7 anos que vocês estão sofrendo opressão. Agora, se eu vou ficar engordando o boi no pasto e não faço sacrifício antes, o problema é meu. Se eu vou atrasar a bênção de Deus porque estou com medo do sacrifício, tem alguém aí ou não? O problema é meu. Agora, Deus cumpriu a palavra dele. Ele já tem livramento. Ele não vai dar o livramento, ele já tem livramento para você. Então a profecia é uma coisa fantástica, porque primeiro nós temos essa situação de Sara, que riu porque ela olhou para ela e pensou o seguinte: tem muita mulher nova, tem muita outra pessoa. A gente tem essa sensação de inadequação, de você pensar: peraí, mas não é comigo, Senhor. Porque a gente olha a nossa história, a gente olha nosso... E é na verdade, gente, é por causa da tua história que Deus te chamou. É por causa do teu trajeto que Deus te chamou. Você sabe quando Deus olha do céu para você, tem um momento que Ele faz o uau. Porque você tem uma capacidade que Ele não tem. Outra heresia, né? Acabou de falar uma agora, já fala outra. Você tem uma capacidade com você que quando Deus vê você fazendo, acho que até os anjos falam assim: meu Deus. Porque você já parou para pensar que você dirige um carro, alguém te liga, tu aperta um botãozinho, conversa com a pessoa, você está fazendo uma coisa, falando outra, sim ou não? E depois ainda conversando com essa pessoa e dirigindo esse carro, pensando no cardápio da janta. Os homens não conseguem não, mas as mulheres conseguem. As mulheres conseguem até uma quarta coisa ainda, não conseguem? Dar um tchau para alguém ainda, né? Olha bem, você está fazendo 3 coisas. Você está pensando, você está fazendo uma coisa, falando outra, e você ainda está pensando outra. Você não é capaz de conversar com alguém sorrindo com raiva dele? É, com certeza. Você está com aquela cara de paisagem, mas por dentro você está ali: meu Deus do céu, essa pessoa, vou te falar, hein? O que é isso? É uma capacidade humana, mas não divina. Porque Deus, quando pensa, já é a fala. Quando Ele fala, já é a ação. Deus não tem a possibilidade, querido, de pensar uma coisa e fazer outra. E pensar outra e realizar. Não tem. Deus, o que Ele pensa é o que Ele fala. E o que Ele fala é o que Ele faz.
E os pensamentos de Deus a teu respeito, eu vou te garantir, são plenos, são maravilhosos. Então não tem como você mudar essa tragédia, criar uma tragédia na tua vida. Por quê? Você só cria por causa das escolhas erradas. Porque Deus planejou coisas grandes. Irmãos, eu estava falando com o pastor Leandro, Deus abriu um portal de aceleração no Brasil. Lá fora está acontecendo coisa, aqui está acontecendo. Eu já estou 35 anos no ministério, comecei muito novo. E eu vou dizer, vivemos o avivamento em 2000, porque foi o que aconteceu conosco, nesse que eu contei para vocês. Já vivemos coisas que você também já viveu, mas eu nunca vi, Leandro, Wagner, eu nunca vi o que Deus está fazendo nesse tempo agora. Deus abriu o portal de aceleração, crescimento grande, contínuo. Deus está com pressa. Deus está usando. Lugar como esse aqui, irmãos, com todo respeito, Wagner, isso aqui é só o quartel-general. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui Deus só está treinando. Só está treinando. Sim. Pode dar uma salva de palmas mais alto, se for Jesus. Porque na verdade, é porque é grande ou pequeno? Não, porque é um centro de treinamento. É Deus treinando para a multidão que vai chegar. O dia que você for lá em Israel, amém, deu uma caravana de uns 20, vou dar a segunda chance. O dia que for lá em Israel, melhorou. Quando chegar lá no Negueb, no deserto, lembra do que eu estou te falando. O arqueólogo, normalmente são arqueólogos que lá não é guia igual a outro lugar do mundo. Lá são professores que guiam a gente. Ele vai mostrar para você as marcas das águas no deserto. E você vai se assustar, porque você vai ver que tem água passando ali, que já passou, mas há 10 milhões de anos atrás. Não, passou mês passado, 6 meses atrás. Porque deserto não chove, uma vez ao ano no máximo. As nuvens ficam presas lá na montanha. Quando o salmista diz que a minha sorte vai ser mudada, como as torrentes do Negueb, ele está dizendo exatamente isso. Não tem sinal de nuvem, não tem vento, não tem cheiro de água, não tem nada. Só que aqui não está chovendo, você está o sol quente, está seco. Só que cuidado, porque de repente vem uma cachoeira lá de cima. Só que eu estou falando literalmente, eu já fui algumas 40 vezes lá, né? E pelo menos 2 eu tive a sorte, ou cuidado, porque se passar na hora, leva o ônibus com tudo. Eu estou te falando, é violento. E as águas vêm de um jeito que ninguém avisa. Não tem como. Hoje com a tecnologia dá para avisar. Mas elas, de repente, você está lá, meu irmão, corre porque está chegando. Por isso que o profeta diz, trazei-me o tangedor. E quando o tangedor começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre o profeta. Ele diz, volte para o deserto e abra covas, cisternas, porque as águas virão. Não terá vento, não terá chuva, mas as águas vão aparecer. É sobre essa que ele está falando. Ele está dizendo, já está chovendo na montanha, eu estou sentindo o cheiro. Ele está aqui no deserto. Ele, prepare-se, porque vocês não têm sinal nenhum, não precisa de sinal. Mas acredite, quando as águas vierem, se não tiver cisternas abertas, vai tudo embora. Dura só um mês. Mas se tiver cisternas abertas, quando passar o avivamento, várias cisternas lotadas de água, porque alguém cavou cisterna no deserto. Eu não sei se faz sentido para você, mas você é uma cisterna que Deus está cavando no deserto. Deus está te preparando para quê? Nem você sabe, mas acredite, você vai precisar de tudo que você está aprendendo. Porque você vai liderar tanta gente que você vai precisar de conhecimento, de unção, de autoridade. Porque, irmãos, a ideia do ministério, eu estou falando aqui para a maioria lideranças, eu acredito, que não é ser, né? Sabe o que acontece, pastor Wagner? Eu descobri uma coisa na minha busca por crescimento de igreja, porque eu fiquei 7 anos sem crescer, sem romper, eu não ia. Eu tinha uma promessa de crescimento, eu fui em vários lugares, quando podia. Eu estive na África do Sul, conheci uma igreja, isso tem muitos anos, foi em 96, e o pastor disse assim, 20 mil membros da igreja, onde há concentração de poder, há concentração de demônios, onde há descentralização de poder, a descentralização de demônios. Eu era o controlador, eu era o cara da chave, com chaves de todas as gavetas, mesa de som. Eu sou músico, expulsava demônio, ensinava, eu fiz a PEC, ninguém sabe o que é isso aqui, não, só tem gente nova, né? Só os dinossauros que sabem, que é trabalhar com criança. Então eu não acreditava nas pessoas, mas a culpa era o quê? Que às vezes que eu acreditei fizeram mal, às vezes eu acreditei e não cuidaram bem. A igreja não rompia.
E o Senhor mandou largar e começar a acreditar. Eu comecei a aprender um princípio que eu aplico nas minhas igrejas hoje, que é, primeiro eu pastorei durante um tempo, Leandro, a igreja e descobrindo qual é a minha equipe. O segundo nível, eu vou pastorear a igreja junto com a minha equipe. O terceiro nível, e tem que ter maturidade para isso, e a equipe tem que ter para isso, é quando hoje eu pastoreio só a minha equipe, não mais a igreja. Então por isso eu posso reunir 5, 6, 7 mil pessoas. Por quê? Porque não estão ligadas mais ao meu apacentamento. Faz sentido para alguém aqui ou não? Eu estou tentando falar de coisas que Deus está fazendo. Porque a nossa vaidade não nos permite. Eu quero o pastor local, eu quero o pastor principal. Quando você vai na padaria, tu não vai no dono, você quer só comprar pão. Se você vai lá na prefeitura, você vai com o fiscal lá e pega seu documento de IPTU, no que é, você não vai falar com o prefeito. Por que chega na igreja e tem que falar com o apóstolo? Irmãos, é porque as pessoas, elas criaram um padrão. Na verdade, Deus chamou todos vocês para liderarem, aliviarem. Porque se vocês não entendem, se a gente não entender, nós não crescemos. Ou controla ou cresce. Vamos repetir? Ou controla ou cresce. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu busquei isso na minha vida. O tema de hoje é prepare o lugar. Sabe o que Isaías está dizendo? Eu já vou adiantar. Ele está dizendo, enquanto vocês estão duvidando se Deus vai fazer ou não, se o neném vai nascer ou não, o neném é uma metáfora. Mas se alguém quiser tomar posse, pega também, né? Mas é uma metáfora de um sonho. Quem está entendendo, dá um amém aí. Ele está dizendo, você teve dores de parto. Você passou tudo o que passou. Você vai desistir agora? E desistir, querido, não é só por causa de você. Ele está dizendo, você devia estar preparando o quarto do bebê, ao invés de ficar me perguntando se eu vou fazer nascer ou não. Ele está dizendo, ao invés de você me perguntar se eu vou fazer, se prepare. Aí Deus falou comigo no início do ano, porque a gente está prospectando um novo lugar. E eu achei que eu estava pronto. A gente estava falando sobre isso agora. Aí eu falei, Deus falou comigo, primeiro, você tem que ficar pronto. Seu paradigma tem que mudar. Porque você chegou até um nível. Primeiro foi, eu estou falando lá atrás. Quando eu comecei o ministério, pastor, eu pensava assim, se eu tiver um dia 500 pessoas, eu vou ser o indivíduo mais feliz da terra. O meu paradigma era esse. Não que 500 seja pouco, 500 é muita gente. E quem pastoreia sabe contar, tá, gente? Às vezes eu estou num culto lá, tem pouca gente hoje, só tem 1000, né? O pessoal que nunca teve igreja não sabe o que é isso. E ali, Deus falou, prepare primeiro o seu coração. Depois prepare a sua equipe. Depois você prepara as estruturas. Não adianta você ter uma estrutura grande se a tua equipe não estiver pronta para o crescimento. Não adianta você ter uma estrutura grande se você não estiver apto para o crescimento. Eu saí de uma tendinha de 400 lugares e fui para 3.000. Sabe o que acontecia com a minha equipe? Parte dela, vão voltar porque a tendinha que era bom. Vão voltar porque o pastor visitava todo mundo, o pastor almoçava na minha casa. É claro. Só que o tempo muda e você tem que liberar a gente para a gente romper, para vocês romperem também. Você sabe que quem atrapalha mais o crescimento? Por favor, gente, eu estou falando aqui, mas não é, eu nem conheço vocês. Eu estou falando da minha igreja, estou falando de mim, não estou falando de vocês não. Quem atrapalha mais o crescimento são as próprias ovelhas, porque elas querem exclusividade do líder. E elas no fundo resistem à multidão. Porque a minha cadeira alguém vai sentar, porque o meu banheiro alguém vai usar, porque a casa vai ficar cheia. Só que a gente tem que liberar o coração, gente. Porque o crescimento começa primeiro em você, não é lá fora que vai vir a multidão. Porque as águas virão, hein? E vem forte. E tem que ter cisterna para receber. Tem que ter lugar preparado para receber. Mas primeiro o pastor, depois a equipe. E depois Deus vai fazer a estrutura. Não adianta ter estruturas. Quem está recebendo isso? Pode celebrar? Agora, o que é isso? É a gente compreender a dinâmica que Deus trabalha no ministério. O maior desafio que eu tenho, e pastoreando pastores por muitos anos, que eu faço isso há muitos anos. Gente, pastor, líder, não é só pastor, você que é um líder, a gente tem visão demais. Tem hora que dá uma bugada. Tem hora que a gente tem que falar, Deus, fala o domingo e fala, Deus, não está na hora. Aí a gente vai pregar, a gente acaba soltando um spoiler. Só que tem coisas que Deus me manda guardar por meses para não falar com a igreja. Por quê? Porque quando Gideão, quem mesmo? Voltei nele, né? Ele teve aquela visão que Deus deu, já falei que ele levantou o altar, o boi lá dos 7 anos e tal. Só que ele pegou o manto dele, de lã, e colocou na eira. E falou, Deus, molha esse manto. Encharca ele com o orvalho da noite, que é comum no deserto. Mas do lado dele, a volta, aposto, é novelo. Então, novelo, vamos lá. Novelo, mas é manto. A volta, fique seco.
Quando amanheceu, ele pegou e espremeu, encheu uma vasilha de água. Ele falou: Deus, não fica triste comigo não, eu vou colocar de novo. Porque hoje eu estou encharcado. Não precisa me encharcar de novo não. Mas agora encharca a volta. Porque se aquele pessoal que está comigo vê, eu estou parafraseando, o que eu vi, se eles receberem o mesmo encharcamento que eu recebi, ninguém segura a gente. Você sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus já encharcou teus pastores, querido. Só que tem que encharcar a volta. Tem que encharcar muito. Porque se uma equipe enxergar o que o líder está enxergando, ninguém segura essa igreja. Tem alguém recebendo? Dá uma salva de palmas, dá um glória aí. Tem pentecostal aqui ou não? Agora, construir, qual o maior desafio no processo da construção? É quando você sabe que Deus ele não constrói sobre escombros. Fale comigo, Deus não constrói sobre escombros. Então qual é o desafio de juntar pessoas nessa dissonância que somos e achar que todo mundo vai ser igual? Não somos. Na verdade, querido, a frequência, ter a mesma frequência não é pensar igual, é desejar igual. Eu não quero que minha equipe, todo mundo pregue igualzinho a mim, faça igualzinho a mim. Não, eu quero que eles sejam eles, se vistam como eles. Só que eu quero que eles desejem o que eu desejo. Minha paixão é por vidas. Se estão comigo nisso, ninguém segura a gente. Agora, o que significa você ter essa mesma frequência? É você desconstruir para depois construir. Irmãos, o desafio que a gente está hoje no Brasil, nos discipulados que faço, nas mentorias que faço, pastores que me pedem ajuda, que estão anos dizendo, meu Deus, 10 anos a igreja não rompe, não rompe. Eu falei, você quer mesmo? E logo vem um confronto. Jeremias 1:10, vamos ler esse texto aí, abre comigo. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Se hoje o pastor Wagner falasse assim, vou trazer o profeta Jeremias para pregar aqui, mas fizesse esse vídeo que fez meu, apresentando, olha, veja que hoje dou a você autoridade sobre as nações, esse é o profeta Jeremias, e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e derrubar. Tu vem no culto? Vem nada. Se apresentar o profeta desse jeito, você vai falar, esse cara vem fazer o que aqui? Ele vai arrancar, despedaçar, arruinar e vai derrubar. Irmãos, aí depois, para o quê? Edificar e quê? E plantar. Só que a gente quer plantar as coisas sem fazer a primeira parte. Tem que arrancar, gente. Tem que derrubar, tem que arruinar, tem que desconstruir, tem que limpar o terreno. Não é que essa cara é feia para mim, não. Depois o pastor arruma aí. O que eu quero dizer para você? Que o meu maior desafio com a minha equipe nunca foi construir coisa nova. Foi desconstruir como eles chegaram para mim. Porque o maior desafio que eu tenho, gente, é ensinar para quem já sabe. Ensinar para quem já sabe. Meu Deus do céu. A oração que eu faço na minha vida é que o meu conhecimento do hoje não roube a minha paixão do ontem. Porque o meu conhecimento hoje pode me tornar uma pessoa religiosa, dogmática, teólogo, que quando alguém vai pregar, eu me assento e já fecho o coração dizendo, eu já sei isso. Alguém vem de tão longe para falar aquilo que eu já sei? Eu vou te ensinar uma arte para você nunca mais esquecer. Eu que inventei, chamada arte do não saber. Qual que é a arte? É você exercitar a tua vida. Faz força. Eu sei que você está me ouvindo falando, eu já sei tudo isso, mas faz uma forcinha. Ela é resumida por um termo chamado uau. Vamos lá? Não. Uau não é assim, gente. Uau é de dentro. Uau. Vamos lá? Uau. É aquele dia que você viu teu filho andando pela primeira vez. Aquele dia que você experimentou um paladar que você não experimentou, você falou, uau. Mas sabe qual é a nossa grande luta hoje? É ensinar para quem já sabe. Bill Johnson, ele diz, pastor Wagner, uma coisa forte. Ele fala, olha, aquilo que você sabe pode atrapalhar demais você saber aquilo que Deus quer que você saiba. É uau mesmo. E é terrível, porque o meu conhecimento do hoje pode roubar a minha ingenuidade do passado. É aquilo que chega a gente nova. Por que uma criança ela é diferente? Porque criança faz o que dentro de casa? Fala a verdade. A criança ela fala tudo, não esconde nada. E uma ovelha quando chega também é assim. E os antigos dizem, isso é fogo de palha. Para com esse negócio, irmão. O teu fogo é igual da sarça. O teu fogo queima, mas não consome. Você ainda é capaz de chorar na presença de Deus, mesmo depois de 20 anos de crente.
Porque não tem nada a ver com o fato de você estar aqui há muito tempo. É um outro lugar no mesmo lugar. Você pode estar na mesma cadeira, mas não é o mesmo dia. Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova. E se tem uma coisa que pode garantir o teu futuro de sucesso, é isso. Apóstolo, mas no meu caso não tem ministério. Não, você não está entendendo. Não é ministério, não. É até no casamento. Porque um dos grandes problemas, não é minha área, eu não ministro sobre casais, mas eu sou pastor e tenho que falar. É que o casamento que perdeu a curiosidade tem prazo de validade. Porque lá fora está cheio de curioso. E sabe qual é o meu nível de problema? É que eu tenho 35 anos de casado, eu já sei tudo que minha mulher pensa. Sei nada. O dia que você conhecer a Silvia, você vai falar, não sei não. Porque ela é muito livre, ela tem e fora que eu não sei mesmo. E eu sou curioso. 35 anos de casado, eu sou curioso. E ainda às vezes ela vai para a cozinha fazer uma janta. E quando eu boto na boca eu falo, uau, que coisa tremenda. Ela, você está falando só? Não, eu estou falando porque eu estou surpreso. Sabe que muitos casais se perderam? Porque já diz, meu marido, eu sei tudo que ele pensa. De tudo que ele faz. Sei tudo que ele gosta. Ele gosta do arroz assim, o feijão em cima, não sei o que, não sei o que. E se não, hein? E se não? Ele detesta academia. Shopping. Nunca. Morre para ver. Aí tu volta do túmulo, tá o bonitão lá andando no shopping, depois da academia lá. Só que você tinha tanta convicção de que ele não gostava, você está entendendo? Que você criou uma narrativa. E a gente fica fazendo assim, ó. Não fica triste com a minha palavra, não. Vocês estão ouvindo ou não? Eu estou te ajudando a pensar na vida. Que a gente sabendo... Quantos homens perderam emprego porque diz, não, está chegando a gente nova aí. Não, é porque você perdeu a capacidade de aprender. E quantos ministérios estão fechando porque alguns teólogos estão dizendo que já sabe. Irmãos, eu me assento com a arte do não saber, de verdade. Porque Deus está usando tanta gente, seja velho, novo, seja o que for, para me falar sobre perspectiva que eu não estou enxergando. E se você fizer isso, você vai perceber que tua vida, teu ministério vai ter sucesso. Porque você vai perceber que Deus está em movimento, Deus não terminou, irmãos, lá fora tem mais. A gente tem que sair dentro das nossas bolhas. Eu sei que Deus está fazendo aqui, a minha equipe está fazendo lá, mas a gente tem que entender, Deus nem começou a obra ainda. Ele está te preparando para esse momento que o Brasil vai viver, pode acreditar. Só que se você não tiver ávido para isso, você vai morrer na praia. E vai ficar olhando as coisas acontecendo à tua volta e não vai viver. Por que Jeremias primeiro tem 4 adjetivos, 4 verbos, 4 palavras, que é para destruir, e depois só 2 para construir? Simples. Porque é muito mais difícil desconstruir do que construir. Porque você chega e quer que eu te coloque um monte de conceito em cima do seu, querido, me perdoe. O maior desafio é ensinar para quem já sabe. Um dia a Marta, quem mesmo? A Marta, ela estava angustiada, ela estava triste com Jesus. E em João 11, 23, diz que declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. João 11, 23. Aí sabe o que ela diz? Na minha versão aqui, eu sei. O que ela diz? Eu sei. Ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta dizendo, eu sei, e Jesus dizendo, eu sou. Se você ler a história da samaritana, é a mesma coisa. Jesus começa a falar sobre o lugar de adoração, ela fala, eu sei. Esse negócio de eu sei é tão louco, querido, que quando o sêmen, ele fecunda o óvulo, cria-se uma membrana. Para quê? Para não entrar nenhuma semente. Só que tem cérebro que recebeu semente já tem 10 anos e criou uma proteção para não entrar nada mais. E sabe qual é o problema? É que a gente ficou parado no passado. Citei Miles Moore, mas merece de novo, né? Ele fala que o seu maior inimigo é a sua última conquista. Porque a gente fica parado no tempo, contando as histórias do passado. Meu irmão, celebre e vão para cima, porque Deus quer fazer coisa nova. E aí, a gente fecha o cérebro igual o útero fecha, do mesmo jeito que fecha, para não entrar nenhuma semente nova. Só que Deus está continuando a falar. Deus está se movendo. Quando Jesus falou para Marta, vamos lembrar bem rápido, ela estava chateada com Jesus. Inclusive Maria também. A frase das duas foi a mesma. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Estava certo ou errada a frase?
Certíssimo, ninguém morre perto de Jesus. Se ele tivesse, Lázaro não morre. Então por que Jesus se afastou? Para ele morrer. Porque tem hora que Jesus vai fazer isso. Para acontecer o que tem que acontecer. Ele não abandonou ninguém. E ela não estava errada. De novo, ela também não estava errada. Aí Jesus curou, né, a alma dela, curou, mandou chamar Maria também. Ela estava no Shivá, né, 7 dias de luto. O judeu nessa época só sai de casa para ir no túmulo. Quando ela saiu, os amigos da casa pensou que ela está indo para o túmulo. Ela foi ver Jesus. É a escolha certa. Mas quando Jesus cura a alma das duas, é por quê? Porque antes de você enfrentar seus próprios desafios, você tem que averiguar suas crenças. Porque o que está para acontecer é tão grande, que é mandar um cara sair do túmulo depois de 4 dias, que se eu tiver uma Marta e Maria do meu lado dizendo, duvido. Mas Jesus curou primeiro, porque quando ele disse, Lázaro, vem para fora, as duas, vem sim. Porque a alma estava resolvida. Se a gente quer entrar em novos desafios, querido, dá uma olhada na tua alma aí. Porque Deus não nos dá, não é porque Ele não pode, é porque não estamos prontos para receber. Porque é pesado demais. Só que quando Marta diz, Jesus, eu sei, o que ela falou? Sabe por que ela disse eu sei? Porque ela tinha um conhecimento como mulher que me encanta. Porque os livros, os papéis na época, eram dados só aos rabinos. Conhecer 70 semanas de Daniel, como ela cita um texto de Daniel. Ela está dizendo, eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Irmão, eu sei que você sabe disso hoje, no velório tu fala, mas naquela época, uma mulher tem um conhecimento desse, que teologia alta. Só que a teologia dela estava errada? Não, estava desatualizada. Porque toda a profecia do Antigo Testamento converge no Messias. Toda vez que um anjo descia na terra, ele tinha que descer e subir logo, porque a terra não consegue suportar a presença divina aqui na terra. Só que Jesus tabernaculou em um corpo, e ele permaneceu na terra. Toda a profecia que era para o futuro veio para ele, porque a presença dele na terra autentica toda a promessa que era para frente, para vir agora. Então ele diz, eu sou. Para ficar fácil a teologia, você pega a Bíblia, a mensagem, sabe o que está escrito lá? Aqui e agora. Eu sou, literalmente está dizendo aqui e agora. Eu estou dizendo, Marta, você não está entendendo. Eu não vou ressuscitar Lázaro lá no final. Eu vou ressuscitar hoje. E ele começa a mostrar o que eu vejo hoje. Nós temos fé para o futuro. Seu filho há de ressurgir, teu filho vai... Não, eu sei que um dia meu filho... Eu sei que um dia meu marido vai largar o alcoolismo. Eu sei que um dia não é um dia não, é aqui e agora. É agora que Deus vai fazer. Tira essa fé do futuro e traz o presente. Porque a gente fica virando a agenda. Aí chega no final do ano, vira de novo o caderno dos sonhos. Vira de novo e vive esperança. Deus está dizendo, eu não estou dando esperança, eu estou dando fé. Eu que faço nascer. Deus está dizendo, eu não daria a você dores de parto para você ficar agora achando que vai. Não, eu vou fazer nascer. Diz o Senhor. Se tem alguém recebendo, dá glória aí, irmão. Glória a Deus. Então a verdade desse texto é para você entender que Jesus está construindo na vida de Marta, dizendo, você está falando certo, mas só que não é para o futuro, é para hoje. Mas sabe quase atrapalhou a vida dela? Quando ela disse, eu sei. Cuidado que eu sei, querido, porque ele pode arrancar de você as possibilidades de você romper na tua vida. Alguns anos atrás eu decidi aprender a nadar. Eu cheguei na aula e me apresentei. Lá em Volta Redonda tem um clube, está até fechado agora, com uma piscina de 50 metros. E de uma também de 25. A professora perguntou se eu sabia nadar. Eu falei, sei. Porque lá tem aqui poção, né? O moleque pulava, salvava no poção e tal. Ela pula, então nada. Eu nadei na piscina transversal de 25, então dá 12 metros e meio. Quando eu voltei, no meio eu parei exausto, quase morrendo. Não aguentava nem respirar direito. Ela olhou para mim assim, eu lembro direitinho. Ela falou, vai dar trabalho. Porque era melhor que eu não soubesse nada. Porque eu estava cheio de vícios, achando, eu bati perna, bati mão, respirei errado. Eu vi uma pessoa nadando aqui na de 50 metros, eu fui contando, ele deve ter nadado uns 1.000 metros, 1.200, numa tranquilidade, pode acreditar. Quando ele levantou, ele não estava igual eu, ele levantou de boa e foi andando. Aí eu falei, tem uma coisa errada comigo. E o que está errado comigo? É porque eu sei. Ela teve que desconstruir tudo aquilo que eu achava que eu sabia, para começar a me ensinar. Alguns meses depois, um dia eu pulei na piscina. E é gostoso porque nadar, você fica sozinho, né? Você fica ouvindo Deus ali, é um silêncio. Eu nadei os 1.200 metros. E eu saí da piscina tão feliz. Porque eu não estava cansado. Porque eu decidi aprender com alguém que sabia. Para que eu pudesse ter resultados maiores com menos esforços. Só que nem todo mundo entende isso.
As pessoas, elas querem fazer certo ao invés de crer certo. Quem está aí? Eu fiz certo muita coisa na minha vida, irmãos. Até que um dia descobri que aquilo que é justiça para mim é trapo de imundícia para Deus. Eu comecei a tentar ser alguém que fosse mais aceito. Eu cheguei um dia, irmãos, já pedi perdão para Deus, mas eu cheguei um dia a pegar uma viúva que trouxe uma oferta para mim. E eu naquela hora, para ser um pastor justo, para eu fazer certo, eu devolvi a oferta para ela. Eu orei, eu abençoei e devolvi para ela. A senhora precisa mais que eu. A cara dela de tristeza, ela deve ter pensado, eu preciso de outro pastor. Porque talvez você está me olhando dizendo, pastor, mas você fez certo mesmo. Eu também achava. Porque como que eu vou comer o bolo da viúva? Mas um dia eu estava lendo Eliseu, quem mesmo? Aliás, Elias. Quando ele chega em Sarepta, tem uma viúva que pegou alguns gravetos para fazer um bolo. Irmãos, quem tem fogão a lenha, pega 3 gravetinhos, tem muita comida? Tem não. Ela está indo lá para poder usar a última oferta que ela tem. E Levítico 2:2 é a oferta mais pobre que existe em Israel. Para que todo mundo tenha a chance de quebrar a ruína, a pobreza e a miséria da casa. Todo mundo passando fome. Elias estava bem sustentado, porque ele está em Querite, comendo carne que o corvo trazia, tomando água fresca. Mas o altar estava em ruína. Esse que é o problema. Não tinha lugar para ofertar, irmão. Pior do que ter oferta é não ter onde ofertar. Porque não tem terra fértil, não tem lugar abençoado. E aquela mulher não tinha como ofertar, porque não tinha altar, porque só quem acende o fogo é Deus, e o fogo estava apagado. O fogo foi aceso lá no Carmelo de novo. Porque os profetas que eram de Deus se apostataram. Vocês estão me acompanhando no ritmo que eu estou aqui? Se apostataram. Então eles agora vendidos, eles eram de Deus, só que viraram profetas de Baal. Mas todos eram amigos de Elias, eram profetas de Deus. Esses homens, eles fazem o quê? Eles não sabem mais acender o fogo, porque esqueceram. 12 vezes Deus acende o fogo na terra. 6 foi juízo. Os outros foi no Carmelo. Foi quando Abraão faz aquele sacrifício abrindo os animais ao meio. A sarça ardente, a ira de Araúna, o altar que foi consagrado, porque o Deus manda o fogo. Você prepara o altar, Deus manda o fogo. Só que quando a gente tenta preparar o altar e fazer o fogo, é onde a gente se perde. Não tinha lugar para levar a oferta. Aquela mulher tinha a última oferta. A oferta de Levítico 2:1 é a oferta de um éfa, é um bocado. O sacerdote enfia a mão na farinha, enche, levanta esse dedinho, esse dedo aqui, com essa posição ele limpa, e com essa condição aqui, é o tanto que ele vai jogar diante de Deus, para aquela casa sair da ruína. Só que a última parte que ela tinha, para ela comer e morrer, ela não está errada não, ela falou certo. Porque se eu não tenho onde levar a minha última oferta, eu vou morrer depois. Só que ela não estava entendendo, Deus mandou um altar na casa dela, um altar ambulante, que foi lá. Não era Elias que precisava da comida dela, era a mulher que precisava da bênção de Elias. Quando ele pede água, ok, ela foi. Só que quando ela está indo, ele pede um pedaço de bolo, irmãos. Fala comigo. Se você estivesse lá e dizer, que louco esse profeta comeu o bolo, o menino está com fome, a mulher está com fome, o profeta está de barriga cheia, gente, acabou de chegar de Querite. Mas ele é um altar que não pode fazer certo, ele tem que crer certo. Crer certo não é agradar pessoas. Crer certo é libertar as pessoas. E ele comeu o bolo na frente da viúva. Estranho, né? E eu tive que aprender com Elias. Porque eu já fiz muito errado isso. Eu já devolvi coisas com pena das pessoas. Só que você não está entendendo, irmão. Na verdade, eu estava atrapalhando o milagre acontecer. Quando Elias comeu, o altar recebeu. Não faltou mais nada naquela casa enquanto houve escassez. A gente tem que aprender que a gente tem uma sensação de sucesso. Sensação de sucesso não é sucesso. Você chega no final do ano, trabalhei, fiz muito, irmão, o que adianta? Você está mais endividado. Você não está nem, teu filho nem está te conhecendo, tanto você passou fora de casa. Teu casamento está estourado, fechou a célula, sei lá, ministério, porque eu trabalhei muito. Irmão, quem disse que Deus mandou você trabalhar muito? Isso é você. Porque se a gente crer certo, lembra do Mike Murdock, vocês já ouviram falar dele? Para cada tipo de colheita, um tipo de semente. Não adianta. Se eu quero poder, se eu vou lá para o monte orar, tem medo, eu tenho um monte na minha igreja, particular sim, vem todo mundo das igrejas orar lá. Se eu vou jejuar, eu vou receber poder. Receber o quê? Poder. Mas esse poder paga a conta? Não, você já conheceu muita gente poderosa, você tem que levar a cesta básica para ele comer, porque ele não tem prosperidade. Você sabe disso.
Porque ele não entendeu o princípio, ele acha que dá para misturar tudo. Não, eu oro aqui para resolver o problema de Mamon, eu vou orar 21 dias, irmão, tremendo o teu jejum. Teu jejum vai te trazer discernimento. Quem é mãe, pai aqui, tremendo. Minha mulher, de vez em quando eu vi ela ungindo os travesseiros, nós temos 4 filhos. Eu já vi, o que aconteceu? Ela falou, Deus revelou. Por quê? Porque quem jejua tem revelação, e é fantástico. Quem vai orar, quem ora, tem discernimento, isso é fantástico. Mas não tenta fazer isso para pagar a conta, irmão. Se você quer autoridade, submeta a autoridade. Porque ninguém que tem autoridade, só se submetendo à autoridade. Gente orgulhosa não tem autoridade para alcançar principados, potestades. Essa é a linha de batalha espiritual. Agora, se eu quero resolver financeiro, eu vou entregar dízimo e entregar oferta. Nem precisa gritar, nem precisa orar, não precisa fazer nada. É só obedecer. Só que a gente quer fazer certo, gente. Uma pessoa chegou para mim, eu peguei meu dízimo e dividi em 4 lugares, porque é muito alto, né? Eu fui abençoar alguns lugares. Falei, você está maluco? Você está atrapalhando a vida dessas pessoas? Porque aquilo que é consagrado tem que ficar na casa do Senhor. Os objetos de Jericó, querido, não estavam amaldiçoados. Olhe para mim. Estavam consagrados. Quando é consagrado, não pode ir para a casa de ninguém mais. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, eu quero consagrar meu carro. Eu falei, você vai como para casa? No meu carro? Eu falei, de jeito nenhum. Deus está pedindo para orar, né? Porque se eu consagrar, é melhor você deixar ele na igreja. Eu quero consagrar meu bebê. Opa, eu vou ter que adotar mais um, que eu já tenho 2 adotivos. 2 biológicos, 2 adotivos. Não, o bebê é meu. Eu falei, então vamos só abençoar. Porque aquilo que é consagrado não sai da casa do Senhor. E o teu dízimo é consagrado. Quando você come dele, você está amaldiçoando a tua casa. E quando você entrega no lugar que não é casa do Senhor, você está acabando com a vida da pessoa. Ruim, né? Mas a palavra não era para ser nesse caminho. Mas em nome de Jesus, querido, eu creio que Deus está te preparando para uma próxima fase. O tema de hoje é prepare o lugar. Qual que é o tema? E o que Deus está dizendo? Se eu te dei dores de parto, se eu fiz você passar tudo que você passou, eu sou aquele que faz nascer. E o Senhor está mandando dizer para você, chegou a hora do nascimento. Só que não é fazendo certo que você vai ter resultado. É crendo. Não é pela força, nem pela tua violência, nem pela tua condição. É pelo Espírito de Deus. Pastoreando o Projeto Vida. Chegando já... Passa rápido, né? A gente está conversando aqui, passou rápido. Nem comecei a pregar ainda. Imagina. Projeto Vida tem fases, né? De crescimento, de platô, movimentos, né? Uma igreja é assim, orgânica. E quando eu te falei que eu ficava como se eu colocasse tudo centralizado, eu e minha esposa, foi um período da vida que a gente não via outro caminho. Até que a gente formou equipes, formou trabalho. Hoje não é modelo para ninguém, mas eu moro a 50 quilômetros da minha igreja, só vou lá domingo, quarta às vezes. Eu descobri que mais longe que eu estou, mais ela cresce. Então descobri o que está acontecendo. Eu estava atrapalhando. E eu vou te falar uma coisa. Um período muito difícil do ministério, pastor Wagner. A gente tinha comprado o terreno. A gente tinha feito dívida de milhões. A igreja decrescendo. A gente estava vivendo um tempo que eu não entendia. E eu acordava mais cedo, dormia mais tarde, me envolvendo, fazendo um dia um salva-vidas. Profissional. Ele falou, pastor, não sei se faz sentido para você, mas quando a gente está vendo alguém na praia afogando, a gente é treinado para tirar ele de lá. E a gente vai imediatamente, preparado para arrancar ele daquela condição. Mas quando a gente está perto dele, a gente faz o máximo para a pessoa se acalmar. Porque se ela, na adrenalina que ela está, me abraçar, é perigoso morrer os dois. Mas se ele não, eu falei, mas se ele não se acalmar, eu dou um murro. Eu desmaio ele. Porque assim eu consigo trazer ele bem para a areia e lá eu acordo ele. Aí o Espírito Santo falou comigo exatamente isso. Meu filho, você está afogando aí. Você está com muita atividade. Você está tentando fazer tudo. Só que quanto menos você se mexer, melhor. Se você acreditar no que eu estou fazendo, aí você vai ver o meu milagre. Para quem é controlador, eu estou igual aqueles que estou 365 dias sem controlar. Brincadeira. Isso é um desafio, mas eu comecei a entregar. Eu comecei a acreditar. Irmãos, é assustador o que Deus faz quando você para de ter atividade. Porque Deus, gente, como eu disse a você, a nação de Israel estava perguntando, será que Deus vai fazer? Irmãos, Deus não se explica, Deus se revela.
Então não adianta você achar que Deus um dia vai se explicar para você. Por que alguém nasce doente? Por que alguém não sei o quê? Porque alguém, irmão, você vai ficar perguntando a vida inteira. Deus não se explica. Porque toda pergunta é um vazio a ser preenchido. Uma pessoa que tem perguntas para Deus, não é pecado você ter. Mas você não tem resposta, né, como necessidade. Você tem que preencher o vazio. É o shalom. Shalom significa o quê? Pensa nesse copo aqui, cheio até a borda. Ou além da borda. Se esse copo estiver cheio até a borda, isso é shalom. É uma das raízes da palavra shalom, querido, é pleno, preenchido, cheio. Sabe aquele teu armário lá, cheio de comida gostosa? Você abre a porta e está lotado. Tem shalom ou guerra? Tem shalom. Tua geladeira cheia, tem guerra ou tem paz? E se o tanque estiver vazio do carro? Guerra, irmão. Então você olha aquele ponteirinho vermelho ali. O que é shalom? Eu estou pleno, não preciso de mais nada, eu estou pleno, eu estou cheio. Então, a Bíblia diz que a paz que excede entendimento, a paz o quê? Então dá para explicar? Não. Mas aquele vazio foi preenchido por Deus. Porque Deus não se explica, se revela quando você busca a presença dEle. A pessoa que estava cheia de crise, morreu alguém, não sei o quê. Eu não estou entendendo Deus. Aí você encontra ela 3 meses depois. Irmã, Deus se explicou para você? Não. Eu não sei nem te explicar o que aconteceu. Só que eu estou bem. Eu estou até melhor. Porque Deus preencheu, querido, aquele vazio que estava dentro de você. Então quando Deus falou para Israel, eu é que faço nascer, será que eu que faço nascer, não vou permitir o bebê nascer? Ele está fazendo uma pergunta para dizer para eles, eu vou cumprir a minha palavra. Eu não tenho que explicar nada para vocês, você vai chegar no dia e vai ver que eu vou cumprir a minha palavra. Deus só está esperando pessoas que não façam certo, mas creia certo. Tem alguém entendendo essa mensagem? Porque enquanto você fizer certo, você vai ficar cansado. Você vai achar que é mérito teu. Sabe aquela pessoa que não tem, só lá em Volta Redonda, que fala, meu Deus, não sei o que seria sem eu aqui nessa igreja aqui. Isso não tem gente aqui, é só lá. Porque ele acha que a presença dele faz alguma diferença. Irmão, não é você que faz a obra, querido. Você só precisa obedecer o que já está pronto. Deus já fez o modelo do céu. É só trazer para a terra, como Moisés fez, aquilo que Deus já revelou. Não tem nada difícil na obediência, quando você começa a ver Deus abençoando sua casa, os princípios da palavra funcionando no teu casamento, na tua vida, e lhe darão sucesso onde você colocar a tua mão. Alguém está recebendo? Dá um glória, dá uma salva de palmas, acorda aí em nome de Jesus. Se ponha de pé, por favor. Qual que é o tema? Prepare o lugar. Por que eu falo sobre isso? Porque foi a resposta de Deus para a minha vida. Foi aquilo que eu busquei durante tempo, quando eu citei Elias várias vezes, né? Que sobe no Carmelo e ao invés de ficar gritando, Deus manda fogo, cortando, Deus manda fogo, Elias preparou o altar e fez uma oração de menos de 1 minuto. E o fogo recebeu a oferta e lambeu a oferta. Sabe o que eu comecei a perceber? Que tanto esforço que eu fazia, o resultado não acontecia. Mas se eu me esforçar preparando a palavra, os princípios de Deus, a obra dele vai ser maravilhosa, querido. Seja qual for a tua busca, seja financeira, seja por um filho, seja no ministério, seja você que está pedindo a Deus um discernimento sobre o que Deus vai fazer através de você aqui, nessa igreja, no teu ministério, entenda uma coisa, Deus tem pressa. Ele abriu o portal da velocidade, o portal que eu falo de crescimento, e Deus está procurando pessoas para que Ele possa dar a você a visão. Só que lembra, Ele molha primeiro no meio, a lã, depois Ele molha a volta. Um pai quer comprar uma casa, se os filhos não estiverem molhados, se a esposa não tiver, não compra. A mãe está buscando algo, se o pai não enxergar os filhos, não adianta. Por quê? Porque ele está vendo algo, tem um projeto, mas a casa não está junto com ele. Se um pastor tem uma visão de algo e a igreja não foi encharcada, não adianta. Por isso momentos como esses são tremendos. Porque o que está acontecendo aqui dentro, Deus já está fazendo algo lá fora. Deus está preparando você. Nós estamos preparando o altar. Porque Deus vai fazer. As promessas são grandes. Eu não estou falando por metáfora aqui, eu estou falando reais. Deus tem crescimento para a igreja, Deus tem prosperidade para você, Deus quer lhe abençoar, porque o teu sucesso é o alívio de alguém. Então Deus quer te dar muito para você ir além da borda, para você ser uma bênção. Agora, eu não posso travar
enquanto eu ando apenas da minha jeito, do meu caminho, da minha maneira de pensar, eu preciso lembrar de Jeremias. Deixa Deus desconstruir, deixa Deus quebrar algumas coisas. Quem tá pronto para isso aqui nessa manhã? Deixa Deus quebrar, sabe? Tem coisas que tá te atrapalhando a receber o novo de Deus. Volte a falar uau, volte a se surpreender com tudo. Pode alguém ler uma coisa que você já leu, você pode cantar uma música que você já canta há 10 anos, mas pode vir que a presença de Deus vai chegar, porque Deus se move quando você se expõe diante dele. Por isso essa palavra hoje, ela tem um fundamento. Prepare o lugar. Deus diz: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Essa palavra, ela tem uma disposição para tirar do escuro, querido, tudo aquilo que um dia foi colocado, tudo aquilo que Deus plantou um dia dentro de você e que precisa vir à tona, porque chegou a hora, chegou o tempo. Sara riu porque era uma coisa distante, mas quando Deus fala com você hoje, Ele já está olhando e vendo aquilo que nem você consegue enxergar dentro de você. Ele sabe que dessa escuridão tem um plano, de dentro de você tem um propósito. Deus é aquele que guardou a tua saída e guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Como que um judeu lê esse texto? Deus guardou a tua saída do ventre da mãe, que era um ventre escuro. Deus guardou a tua trajetória na luz, e Deus vai guardar a tua entrada na escuridão da morte. É assim que eles leem esse texto. Deus guardou a minha saída do escuridão do ventre para a vida. Ele guardou o meu trajeto. Ele trouxe um plano na minha vida. E você está exatamente no melhor tempo da tua vida. Nós estamos vendo o melhor tempo, onde Deus está procurando aqueles que diz: eis-me aqui. Levante suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado por essa manhã tão tremenda. Obrigado, ó Deus, por essa reunião, para a vida dos pastores, por aquilo que ainda vai acontecer tarde, noite, cada palavra liberada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora pelos líderes aqui reunidos, por a liberação, meu Deus. Assim como Elias correu mais rápido do que os cavalos de Acabe, porque a unção estava com ele, nenhuma estrutura foi mais veloz do que a unção de Elias. Eu declaro velocidade na conquista dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Que não hajam barreiras para que o teu plano possa acontecer. Levanta aqui líderes, meu Pai, apaixonados para realizar a tua obra, e que hajam, ó Deus, na arte do não saber, que estejam prontos para o novo que o Senhor vai fazer. Por isso eu clamo em nome de Jesus. Se alguém recebeu, dá uma salva de palmas ao Senhor.